Você já parou para imaginar se seria possível recriar dinossauros, assim como no clássico Jurassic Park? A ideia de trazer essas criaturas de volta à vida é extremamente fascinante e atrai a curiosidade de cientistas e do público em geral. Mas, ao mergulharmos na ciência por trás dessa possibilidade, descobrimos que as coisas não são tão simples quanto parecem nos filmes de ficção. Para recriar dinossauros, precisaríamos de um ingrediente essencial, o DNA dessas criaturas pré-históricas. O problema é que o DNA, embora seja a molécula que contém todas as instruções genéticas de um ser vivo, é também muito frágil. Com o passar de milhões de anos, ele se degrada, se fragmenta, e as chances de encontrar uma sequência completa de DNA de um dinossauro são praticamente inexistentes. A maioria dos fósseis de dinossauros que encontramos são feitos de ossos mineralizados, o que significa que a matéria orgânica original foi substituída por minerais ao longo do tempo, transformando-os em rocha. Isso dificulta ainda mais a preservação do DNA, mesmo quando encontramos amostras bem preservadas, como insetos presos em âmbar. O DNA de dinossauros que possa ter sido transmitido por esses fósseis se decompõe com o tempo. Cientistas já tentaram extrair material genético de fósseis de milhões de anos, mas os resultados, até agora, não foram promissores. Isso nos deixa com uma barreira significativa. Sem DNA completo, recriar um dinossauro exatamente como ele era no passado se torna, no momento, impossível. Porém, a ciência moderna nunca deixa de surpreender. Existe uma abordagem alternativa que está sendo explorada, a engenharia genética. Sabe-se que os parentes mais próximos dos dinossauros que ainda vivem hoje são as aves. Isso mesmo, as galinhas que você vê no quintal ou no supermercado são descendentes de dinossauros. Sabendo disso, alguns cientistas estão buscando formas de manipular o DNA de aves modernas para expressar características que seus ancestrais, os dinossauros, tinham. Essa técnica envolve o que chamamos de ressurreição genética, e tem como objetivo modificar os genes de aves para recriar traços como dentes, garras e caudas, que eram comuns em certos dinossauros. Mas, atenção! Mesmo que esse processo avançasse, o resultado não seria um dinossauro autêntico. Estaríamos mais próximos de criar uma espécie de híbrido entre uma ave moderna e os antigos répteis gigantes. Ou seja, não teríamos um Tiranossauro Rex correndo pelas planícies, mas algo que lembraria, de longe, seus antepassados. Por exemplo, alguns experimentos já foram realizados em embriões de galinhas, onde cientistas conseguiram ativar genes responsáveis pelo desenvolvimento de dentes rudimentares, um traço que desapareceu com a evolução das aves. Esse tipo de avanço nos mostra que, embora não possamos recriar um dinossauro de verdade, estamos entendendo mais sobre a genética dessas criaturas extintas e como isso pode influenciar o futuro da biotecnologia. Além disso, recriar dinossauros levanta questões éticas e ambientais. Mesmo que fosse possível clonar ou criar uma versão geneticamente modificada de um dinossauro, será que o planeta estaria preparado para abrigar essas criaturas novamente? Dinossauros viveram há milhões de anos, em uma terra que era completamente diferente da que conhecemos hoje. O clima, a vegetação e os predadores eram outros. Será que esses animais conseguiriam se adaptar ao nosso mundo moderno? E mais importante, devemos recriá-los, mesmo que possamos? Resumindo, recriar dinossauros exatamente como eram no passado ainda é uma tarefa impossível com a tecnologia atual. Apesar dos avanços na engenharia genética e na clonagem, a ausência de DNA completo é uma barreira que ainda não conseguimos superar. Mas a ciência não para de evoluir, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos desses gigantes pré-históricos. E quem sabe? No futuro, o que hoje parece impossível, pode se tornar realidade. Seja como for, o legado dos dinossauros continua vivo, nos inspirando e nos desafiando a entender mais sobre o passado e a imaginar as possibilidades do futuro.